Boa noite. Invocando a proteção de Deus, eu dou por aberta a presente sessão extraordinária. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ata aprovada por unanimidade. Em cumprimento ao artigo 144 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, considerando que a presente sessão é extraordinária, trataremos direta e exclusivamente para a explanação da assessoria contratada pelo Poder Executivo, apresentando os estudos, propostas, bem como responder os questionamentos dos senhores vereadores acerca da reforma administrativa e da necessidade de modernização da estrutura administrativa aguardada pelos servidores desde 2017. Segue a pauta dos projetos em apresentação. O projeto de lei complementar número 001 de 2023, que dispõe sobre o modelo de gestão e a organização administrativa do Poder Executivo do município de Nova Trento. Projeto de lei complementar número 002/2023, que dispõe sobre o estudo dos servidores públicos do município de Nova Trento. Projeto de lei complementar número 03 de 2023, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo do município de Nova Trento. Projeto de lei complementar número 004 de 2023, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do município de Nova Trento, regime jurídico, plano de carreira e remuneração. Projeto de lei ordinária número 002/2023, que dispõe sobre as contratações por tempo determinado e a oferta de estágios curriculares do município de Nova Trento. Projeto de lei ordinária número 003/2023, que dispõe sobre o pagamento de diárias e adiantamento de despesas aos servidores do município de Nova Trento. E, por fim, então, o projeto de lei ordinária número 004 de 2023, que altera a lei municipal número 1466, de 29 de abril de 1996. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o doutor Miro para fazer as suas considerações, né? Boa noite, senhor presidente, boa noite, prefeito municipal, aos demais vereadores que compõem essa casa, as pessoas aqui presentes. Quero, primeiramente, falar da minha gratidão por poder prestar esse serviço de assessoramento para o município de Nova Trento e, se possível, de algum modo, contribuir para o desenvolvimento da cidade, para a melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos e para a melhoria da eficiência dos serviços públicos prestados para a população. Meu nome é Valdemiro Adalto de Souza, os que me conhecem me chamam de Miro. Eu sou advogado há 17 anos, nesses 17 anos trabalho com administração pública, tenho especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública, mestrado em Ciência Jurídica com ênfase em cidades sustentáveis e doutorando em Ciência Jurídica também com ênfase em cidades sustentáveis pela Univale, com dupla titulação pela Universidade de Alicante, na Espanha. Fui procurador-geral do município de São João Batista, assessor especial da Procuradoria do município de Itapema e atualmente secretário de Governo e Planejamento Estratégico do município de Itapema. O objeto da contratação é uma reforma administrativa do regime jurídico dos servidores do município de Nova Trento. O primeiro aspecto a ser enfrentado, evidentemente, é um estudo pormenorizado de toda a legislação que regulamenta o estatuto, o regime jurídico, um plano de cargos e salários, toda a legislação que diz respeito aos servidores do município de Nova Trento. E a primeira constatação é de que, desde a Constituição de 1988, quando foram
feitas diversas alterações no regime jurídico do servidor público brasileiro, vem sido promulgado, publicadas um conjunto de normas aqui no município de Nova Trento, desde a Lei 947 e 948 de 89, que tiveram basicamente o papel de fazer uma readequação do regime jurídico dos servidores com a Constituição de 1988. Desde então essas leis até recentemente nós temos ali pelo menos umas 30 leis que tratam de regime jurídico, de estatuto, de criação, de extinção de cargos, de salários e etc. De maneira que o primeiro grande desafio era juntar todo esse emaranhado de normas e organizar de forma sistemática. Grande parte já é organizado pelo próprio sistema do leismunicipais.com.br, mas há ainda várias normas que não se conversam entre si, por assim dizer, e que nós precisamos, então, dar uma reorganizada. De maneira que também tínhamos o desafio de verificar a questão da folha de pagamento, de eventuais benefícios que pudessem ser criados, de algumas questões que estavam pendentes, como é o caso de triênios que tiveram uma alteração na forma de aplicação do Instituto, por ocasião da Lei 2.741 de 2019, e que tinha um conjunto, portanto, de coisas pendentes, de requerimentos, na verdade, de 2017 em diante, e que estavam também represados. Nós também fizemos uma conversa com o sindicato da categoria, que nos passou aqui um rol de 20 aspirações dos servidores públicos ou do sindicato da categoria. Também tivemos reunião com os secretários responsáveis pelas principais pastas para compreender a sua necessidade, para compreender a estrutura e para, na medida em que entendêssemos necessário, fazer então as propostas de alteração, de reestruturação da estrutura do Poder Executivo do município de Nova Trento. No final, nós fizemos um relatório com 26 páginas, portanto, um relatório, acho que bastante extenso, fazendo esse histórico que eu faço aqui de forma sucinta, falando sobre os princípios que nortearam esse estudo e essa proposta, e falando das propostas em si e da sua vantajosidade, vamos dizer assim. Bem, em relação aos princípios que nos conduziram nesse estudo, nós trabalhamos pelo menos com um binômio, dois princípios que precisam conversar entre si, que é a valorização do servidor e, ao mesmo tempo, a garantia ou melhoramento da eficiência do serviço público. Quando a gente fala de valorização do servidor, evidentemente que nós estamos falando de remuneração e de outras oportunidades que podem, na medida do possível, serem criadas para esses servidores. E também que sirva de um estímulo esses benefícios para que o servidor permaneça se aperfeiçoando, não apenas para o seu próprio benefício, mas, sobretudo, para o aperfeiçoamento do serviço público. Então, esse foi o foco central dos nossos estudos e da nossa proposta. No final, nós sugerimos 3 ou 4 normas principais, um conjunto, na verdade, está ali a relação dos projetos de lei, sobretudo a maioria complementar, porque nós tínhamos ali muitas leis ordinárias e complementares tratando do mesmo tema, e quando se trata de organização da administração, a própria lei orgânica determina que seja por lei complementar. Então, a nossa sugestão é que seja feita uma lei complementar que estruture o Poder Executivo com os princípios e diretrizes da administração pública, incluindo aqui alguns conceitos modernos de sustentabilidade, de governança pública, e tratando nessa lei de todas as secretarias
dos cargos em comissão. Nós então fizemos essa minuta, nela disciplinamos os cargos em comissão, nela disciplinamos também os empregos públicos, e os anexos dessa lei então são o anexo primeiro, organograma de toda a administração, do executivo como um todo, e depois de cada secretaria, quem fica subordinado a quem, sobretudo os cargos de direção e de chefia. O anexo 2, nós fizemos uma compilação de todos os cargos comissionados, né, com uma revisão de algumas atribuições, porque, veja, no curso desse tempo, desde 1989, várias atividades, né, deixaram de ser executadas ou foram transformadas, né? Nós tínhamos ali como atribuição de cargos, alguns cargos, por exemplo, operar microcomputador. Isso da década de 90, quando tinha poucos computadores e apenas alguns servidores poderiam operá-los ou tinham capacidade de operá-los, né? Hoje é instrumento de trabalho quase igual à caneta. Bom, então uma lei com o organograma do Poder Executivo e de todas as secretarias, o anexo 2º com os cargos em comissão, o anexo 3º as funções gratificadas, ou seja, aquelas funções de chefia, de assessoramento que só podem ser ocupadas por servidor de carreira, cargo efetivo. No anexo 4, os níveis de salário dos cargos comissionados. Nesse aspecto, nós observamos que tinha acima, na verdade, eu contei até 25, mas devia ter entre 27 e 28 salários diferentes dos servidores comissionados. E o que nós estamos sugerindo é a divisão disso, a consolidação disso em 6 níveis, mais ou menos a mesma distância entre um e o outro, variando ali entre 1.800 e alguma coisa até 5.500, que é o cargo de secretário, que nós, evidentemente, não trabalhamos ali porque são agentes políticos, que é a competência da Câmara, mas que tem os seus equiparados que, então, estão postos ali. Então, de maneira que fica organizado, que quando tu olhe um cargo, vai estar o nível salarial, N1, N2, N3, N6, e tu vai saber quanto é que ele ganha. Se não me foge a memória, 5.500, 3.900, 3.400, e por ali vai mais ou menos R$400 de diferença um do outro. E o reenquadramento disso tudo deu uma diferença de apenas R$1.000 por mês, né? Porque alguns houve um ajuste para menor, estou falando em questões de R$30, R$40, e alguns para maior, para que nós pudéssemos uniformizar tudo. Bom, um segundo projeto de lei que seria, ou que será, o plano de cargos e salários daí dos efetivos, né, que traz pelo menos 2 coisas que foram solicitadas, que eu julgo importantes, que é a progressão horizontal e uma progressão vertical, que na verdade eu trataria como um reenquadramento. A questão da promoção eu volto depois quando falar do estatuto. Bem, como anexos desse plano de cargos e salários, então, o anexo 1º, com a relação de todos os cargos efetivos e uma revisão das atribuições desses cargos, e o anexo 2, a relação, número de vagas e os salários de cada um desses cargos efetivos. Um terceiro projeto de lei, que é, então, o Estatuto dos Servidores, e que nele foram, então, reajustadas algumas vantagens, inseridas outras, e modernizado o processo administrativo disciplinar, né, com a possibilidade, o regime jurídico propriamente dito, com a possibilidade de processamento, de notificações através dos meios eletrônicos, que é um caminho que todos os órgãos de controle trilharam. Nesse processo disciplinar também, nós criamos uma figura bastante importante, que é a figura do ajustamento de conduta, ou seja, nas infrações leves, o secretário pode fazer um ajustamento de conduta com o servidor infrator
né, estabelecer algumas regras ali de aperfeiçoamento da sua atuação. Num quarto projeto de lei, o Estatuto do Magistério, né, também com alguns ajustes, e depois eu volto nas vantagens, por assim dizer, de um apanhado geral, mas em tese esses são os pilares centrais, né? Aí nós temos alguns outros projetos de lei que eu até não tenho aqui na memória, mas é basicamente a questão das contratações temporárias e dos estágios, que nós tratamos num projeto só, como, digamos assim, contratações precárias, não no sentido pejorativo, evidentemente, mas que não são efetivas. Então, numa lei, as contratações temporárias e os estágios de nível médio e superior, né? Uma outra lei para tratar das diárias, sobretudo a questão das diárias de motorista para os eventos esportivos, que é uma carência, que havia uma carência, né? Então, estabelecendo uma diária específica para isso. E basicamente, então, essa estrutura de técnica legislativa, vamos falar assim. Agora, adentrando propriamente na reforma, o que nós ressaltamos nela? Uma valorização do servidor por um conjunto de aspectos. Primeiro, a questão, que eu acho que é importante, do impacto. Aliás, começo falando da situação da criação de uma secretaria, que é a Secretaria de Administração e Planejamento, cindindo a Secretaria de Finanças e Administração, ou de Administração e Finanças, deixando a Secretaria de Finanças e trazendo o planejamento para junto da administração. O vereador Juscelino já foi secretário de Administração e Finanças e pode testemunhar a diferença que tem das atividades, não é? A gente, sobretudo em cidades de menor porte, trata administração e finanças como se fosse a mesma coisa, mas são coisas absolutamente distintas, né? Eu diria que a parte... Eu costumo dizer que o secretário de administração, ele é o síndico da prefeitura, ele é o síndico do município, porque ele é responsável para cuidar do patrimônio, ele é responsável pela gestão das pessoas e ele é responsável pelas licitações e pelas compras. Bom, e a Secretaria de Finanças é a parte contábil, financeira e tributária, né? Ou seja, a Secretaria de Finanças é quem faz toda a gestão tributária, arrecada e faz a liquidação dos pagamentos. De qualquer modo, é importante dizer que, com todos os ajustes que nós fizemos, existe ainda, apenas em relação aos cargos comissionados, falando, uma redução na estrutura, uma redução por conta de cargos que foram extintos, por exemplo, cargos de secretário adjunto, diretor de tributos, chefe de serviço de almoxarifado, praticamente todos os cargos de gestão da educação, transformados em função gratificada. Volto nesse ponto depois. Então, fazendo-se uma comparação entre o que foi extinto e o que foi criado, há um saldo positivo. Positivo não no sentido de criar despesa, positivo no sentido de reduzir R$ 11.483 mensais, o que dá um impacto no ano com encargos de R$ 182.130,69. Portanto, estou falando isso apenas dos cargos em comissão. Agora, voltando especificamente nessa situação de extinção de cargos e transformação em funções gratificadas, esse foi um aspecto bastante importante e que traz dois benefícios. Um benefício de valorização do servidor, né? Por exemplo, diretoria de tributos agora só pode ser ocupada por auditor fiscal de tributos, né? Em que nós unificamos também o cargo de fiscal de tributos, que é de nível superior, com o auditor fiscal, e criamos mais 2 vagas para concurso público, e a centralização, a direção desse departamento tem que ser por servidor efetivo. Do mesmo modo que tem que ser por servidor efetivo a diretoria de patrimônio, né, para cuidar do patrimônio do município. E também foi feito isso
em praticamente todos os cargos de gestão da educação. Diretor de ensino, diretor administrativo educacional, supervisor de educação infantil, supervisor de educação fundamental, supervisor de educação especial e todos os diretores adjuntos, ainda com a previsão de que os diretores serão escolhidos em processo eleitoral, né? Então, através de eleição com a APP, com a comunidade escolar local, será feita a escolha dos diretores. Foi criada também a função gratificada de agente de contratação, porque essa é uma obrigação da lei nova de licitações. Chefia também de fiscalização, e é basicamente isso. Quanto ao impacto, ou quanto à estrutura do Poder Executivo como um todo, fazendo uma comparação entre os cargos ou vagas que foram extintas e cargos e vagas e vagas que foram criadas, nós temos um impacto na ordem de estrutura do Poder Executivo de R$ 68 mil a menos, né? O que, fazendo uma projeção de longo prazo, com uma estimativa de inflação de 6% ao ano, nós teríamos um impacto, uma redução de estrutura do Poder Executivo de R$ 10 milhões em 10 anos. Nós temos nesse momento, pelos ajustes que foram feitos, um aumento na folha de R$ 26 mil. E por que isso? Porque nós precisamos, ou nós entendemos por necessário, fazer alguns ajustes para equiparar alguns cargos. Nós tínhamos vários cargos que a nomenclatura era cargo auxiliar técnico, assistente técnico, mas, na verdade, quando eu falo de técnico, eu estou falando de uma formação profissional, né? Como técnico agrícola, como técnico em enfermagem. Então, nós dividimos em 4 grupos, nível fundamental, nível médio, nível técnico e nível superior, e fizemos a equiparação entre o nível médio, entre o nível técnico, os cargos de nível técnico todos equiparados, e os cargos de nível superior também todos equiparados. Então, por exemplo, desse 26 mil reais, 15.731 em decorrência da equiparação de nível técnico do salário das técnicas de enfermagem, né, que sobem de 1.902 para 2.617,77 centavos. Com encargos dá, na verdade, 19 mil reais. Aí tem mais, de cargo comissionado, tem basicamente 2 que foram feitos ajustes para cima e um para baixo, né? O assessor jurídico de gabinete para baixo, porque quando teve um aumento naquela situação de uma revisão que tinha ficado para trás, como ela foi dada como um aumento, alcança o assessor jurídico de gabinete, mas não alcança o secretário. E não faz muito sentido tu ter um cargo em comissão que ganhe mais do que o secretário, né? Então a gente faz um ajuste para adequar. Os cargos que subiram R$ 700 para o ajuste do assessor de imprensa, que era de nível médio, passou a ser superior, então tem um piso da categoria, né? E a questão do hospital, que tinha o supervisor do hospital, foi extinto e transformado num cargo de diretor de hospital, que também vai ter o mesmo salário dos secretários, do diretor do SAMAI e do diretor do Prevent, chefe de gabinete e procurador-geral, né? Porque compreendemos que a direção do hospital na verdade, para ser bem honesto, e peço vênia a vocês que são vereadores, mas para mim, o primeiro ou o segundo, e peço vênia até ao próprio prefeito, o primeiro ou o segundo cargo mais complexo do município, né? A realidade é que tu és responsável direto pela saúde e pela vida de um conjunto de pessoas, e o primeiro que paga no caso de um erro é o diretor do hospital. Então, é uma situação complexa que precisa e merece ser, portanto, valorizada. Bom, em relação aos servidores, o que nós
apresentamos talvez de mudanças mais significativas de aperfeiçoamento. Dentro daquele nosso conceito de aliar a valorização do servidor com a qualificação do serviço público, nós fracionamos, por assim dizer, o triênio. No atual modelo, a cada 3 anos, o servidor automaticamente aumenta 6% do seu salário. A nossa proposta é de que ele possa, na verdade, aumentar 8%. 3% de forma automática e 5% participando de curso de capacitação. Bom, que capacitação é essa? Plano anual de capacitação dos servidores, oferecido pelo próprio Poder Executivo, não é? A partir, evidentemente, que de uma programação pelas categorias de cargo, mas um plano de capacitação gerido e custeado pelo Poder Executivo. Ou pode substituir a participação pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado. Ou seja, se o servidor não participou a cada ano dessa capacitação, mas fez especialização, fez mestrado, ele também se enquadra e pode ganhar os 5% da progressão horizontal, né, em 10 níveis, é a proposta. Então, ele sobe 3% automaticamente e mais 5% com a sua capacitação. Para também incentivar a capacitação, nós estamos propondo a criação de um programa de bolsas de estudo para o servidor, né, com o custeio de 50% da mensalidade para cursos superiores e de pós-graduação, digamos assim, um nível acima do cargo que o servidor ocupa. Explico. Servidor de ensino médio, de cargo de ensino médio, ele tem direito a, isso só serve para os efetivos, tá, para deixar bem claro, ele tem direito a metade da mensalidade de um curso superior. Se ele já tem curso superior e ele está num cargo de ensino médio, a ideia é de que ele possa fazer concurso para cargos de nível superior, que inclusive foram criados algumas vagas ou alguns de nível superior para qualificar mais o serviço prestado pela administração pública. Então foi extinto um conjunto de cargos e por exemplo, encorpado o corpo de técnico administrativo a ser preenchido por pessoa com formação em curso superior, né? O plano é que cada secretaria tenha um técnico administrativo com formação superior, né? E a ideia é isso, é incentivar o servidor que tem curso superior e que ocupa um cargo de nível médio, que ele participe do concurso público e possa então ocupar um cargo. E inclusive como incentivo é a progressão que eu designei de progressão vertical, que é o reenquadramento dele de salário, ou seja, ele pode migrar na mesma letra que ele está na progressão horizontal, de maneira que ele se sinta incentivado, porque se não com os triênios e com as progressões, é capaz de que um pouco do cargo dele de ensino médio tenha um salário superior ao inicial de um curso superior, de maneira que não seria vantajoso. Assim, ele leva consigo esse histórico, né? O outro aspecto que nós nos debruçamos foi sobre os triênios atrasados e o Poder Executivo, a partir do mês de fevereiro, então, está fazendo o pagamento, está, na verdade, fazendo o reajustamento da folha de pagamento daqueles servidores que tinham direito e não foi feito, não foi dado as progressões, né? Tem servidor aí que tem até R$400 por mês, na verdade, a menos na folha de pagamento, porque o Estatuto do Servidor, o artigo 69, se não me foge a memória, da Lei 1207, dizia que tu poderia contar para fim de triênio o serviço que tu tinha prestado já no município de Nova Trento ou prestado em outros órgãos. E nós compreendemos que aquele servidor que entrou por concurso público e que trabalhou
de ACT, inclusive essa progressão deveria ser automática, porque o município, evidente que tem que ter esse banco de dados. Depois foi alterado a redação em 2019, como eu falei, mas como já se discutia essa alteração, vários servidores fizeram pedidos e que estavam lá represados e que agora foram objeto de análise e estão sendo objeto apenas para a definição do valor final atrasado para ser pago para os servidores, que daí não é nenhuma questão de reforma administrativa, mas é uma questão de indenização, tem um caráter indenizatório, e que está sendo mandado também um projeto de lei para reconhecer esse débito, porque ele é de exercícios anteriores, e fazer o parcelamento desse atrasado em até 12 vezes. Bom, em suma, é basicamente isso. Estou tentando aqui recordar de algumas coisas. Deixa eu ver se eu deixei passar mais alguns aspectos da reforma. Foi aumentado também 3 letras na tabela de progressão dos professores, que era também uma reivindicação, né? E nós estamos aqui na finalização do estudo de impacto financeiro para o aumento do auxílio alimentação também dos servidores. É importante destacar também que no curso desde 2021 e 2022 foi dado um reajuste que estava atrasado e, portanto, houve uma variação nesse período de quase 24% do salário dos servidores. Então, essa era uma reivindicação antiga que já tinha sido atendida no início da reforma, mas que eu acho que é importante, e eu menciono isso porque eu acho importante e é um dos aspectos também que havia sido reivindicado pelo sindicato da categoria. Bom, presidente, pode ser que daqui um pouco no curso das perguntas que eu me coloco à disposição dos senhores vereadores, também fizemos uma análise do SAMAI, e o principal aspecto é a criação de vagas uma vaga de leiturista, porque permite um acompanhamento melhor do município inteiro, e o servidor que hoje faz as leituras, na verdade, ele é lotado como encanador, né? Foram extintos vários cargos que não estavam preenchidos e criado 4 vagas de assessor de manutenção, assistente técnico de manutenção e conservação. Isso no caso efetivo, né? Que é o operador de ETA, de ETE, e que também trabalha com manutenção. Então, tu tens, digamos assim, a ideia é que tu saias de 5 para 10 cargos de encanador, de operador, enfim, de manutenção da rede. Também fizemos um ajuste ali na tabela, porque tinha uma incongruência, sobretudo entre os níveis 3 e 4, mas o SAMAI, nós entendemos que até tem uma legislação, apesar de simples, mas mais enxuta, e a estrutura também mais enxuta. Enfim, então basicamente são esses pontos. O prefeito se lembrar, o Mário. Isso.
Isso, foi criado 2 vagas de contador, hoje tem uma isso, na prefeitura, todos conhecem que é o Adérico, o contador do município desde sempre, eu acho, né? Mas ele está se aposentando, ele quer se aposentar. E então o ideal é que se tenha 2 vagas de contador. A questão do SAMAI é que tem o cargo de técnico em contabilidade, que foi preenchido há pouco tempo por um contador, então permanece desse modo, né? Que eu me recordo, assim, e eu tentei falar de forma dinâmica, fluida, é basicamente isso. Então, me coloco à disposição para qualquer questionamento que os senhores desejam. Quero agradecer ao prefeito e ao presidente pela oportunidade, pela sessão extraordinária, que não se reveste de um caráter extraordinário no sentido de deliberação, mas é uma oportunidade de tratarmos especificamente esse tema num episódio solene, porque é importante a solenidade do momento, né? Ou seja, de forma oficial, formal, né? E aí é evidente que os senhores, ao vosso tempo, vão poder apreciar. Eu me coloco à disposição não somente aqui, como me coloco à disposição depois, inclusive nos trabalhos das comissões, se eventualmente alguém quiser conversar, eu não tenho problema de vir aqui quantas vezes for necessário para que a gente chegue a uma versão final que de fato consiga, do meu ponto de vista, eu acho que esse é o objetivo, valorizar o servidor e qualificar o serviço público. Tá certo, então. Dr. Miro, muito obrigado pelas explicações. Vamos abrir, então, para as perguntas dos vereadores, né? Vereador, vamos trabalhar no sentido anti-horário, pode ser? Para trabalhar de uma forma organizada? Vereador Juscelino, pode começar, então. Bem, boa noite, Dr. Miro, prefeito, demais presentes. Primeiro, citar um pouquinho da experiência que a gente viveu na prefeitura, e foi um período que se tentou, que se fez muitas contas, muitos rascunhos, se não me engano 6 ou 7 tentativas de fazer uma reforma, e às vezes eu falo aqui certas coisas, não é defendendo o executivo, mas falando daquilo que a gente viveu como executivo no mandato do ex-prefeito Jean. E talvez um dos nossos erros foi cada tentativa que a gente fazia de fechar uma reforma, a gente chamava muita gente para sentir, para ouvir do que a gente tinha pensado. Sindicato, grupos de educação, enfim. Não é nenhuma dúvida, só gostaria de saber, porque às vezes na rua a gente ouve muita coisa, né? Uhum. E não só desse tipo de projeto, mas de outros. Foi ouvido, pelo menos sindicato, alguma categoria referente às alterações nesses projetos? Nós tivemos uma reunião com o sindicato e fizemos um pedido formal, e o sindicato nos respondeu com 20 aspirações. Até também pelo tempo de lida na administração pública, eu tenho um hábito, e não é antidemocrático, pelo contrário, eu acho que é de ouvir, e a partir do que eu ouço de todo mundo, eu proponho aquilo que eu acho que é o mais adequado. Evidente que com absoluta possibilidade de erro, eu tenho compromisso com o esmero do trabalho, né, com o cuidado e com a dedicação, né, com o acerto. Isso pode ocorrer como todo serviço, e o senhor trabalhou na prefeitura, vai saber que toda gestão tem a sua virtude e o seu problema, né? Veja, talvez em outros tempos se tentou tanto quanto, mas as condições não proporcionavam. Então foram ouvidos os secretários também,
O que eu não fiz, porque de fato acho que às vezes não é tão produtivo, é tu ficar ouvindo de novo, ouvindo mais uma vez, especialmente aqui, porque nós temos 2 poderes. Então, acho que é importante ouvir, sintetizar e atender aquilo na medida do possível, né? Tu vê que dos 20 pontos a gente, acho que atendeu pelo menos 17, sendo que um inclusive não é possível, que é a questão da previdência, que por lei federal agora tu tem que ser nivelado em 14%, porque aí existe um segundo round, por assim dizer, que é quando as pessoas vão poder confrontar o que ela aspirava com o resultado final e vão poder daí conversar com vocês. Mas sim, foi ouvido sim e compreendido como funcionava, né? Certo. Só outra questão, o percentual da folha, o limite, ele altera muito com essas alterações? Não, ele altera 0,4. Então nada. ele fechou no ano passado com... Isso não são os dados do Tribunal de Contas, eu fiz um levantamento pelo portal da transparência. Às vezes existem ajuste para mais e para menos. Bom, estou falando com quem trabalhou com isso, tu sabes que o enquadramento, às vezes, do Tribunal de Contas é diferente. 42,6 e com a reforma 43. Então, veja, de um limite prudencial de 51,3, né? Então, nós temos ali de 2015 para frente uma redução de limite de despesa de pessoal de 52 para 42, né? Evidente que, enquanto nesse período a despesa com folha aumentou 170%, a arrecadação aumentou 235%. Então, acredito que nessa quadra da história em que nós estamos é possível se fazer esses ajustes propostos, né, com isso que foi apresentado. Certo. Enfim, eu como já falei no início, eu entendo que não é fácil, se gera uma expectativa, né, entre as pessoas, entre os servidores, mas tem algumas questões a se cuidar num projeto desse, porque tem o andamento do município que depende principalmente do percentual da folha, né? Então, hoje se tem uma média, uma estimativa de percentual, mas a gente não sabe futuramente o que acontece. Então, tem que se ter uma margem de segurança. De segurança para não ser penalizado ou até evitar demissões e tudo mais. A gente pensou em algumas situações, enquanto o senhor falava, eu lembro bem, a questão da capacitação dos servidores. Na pequena reforma que a gente fez, a gente pensou, infelizmente não conseguimos pôr em prática, mas eu acho que é uma questão importante, porque o servidor, ele, com essa possibilidade de capacitação, ele pode receber 5%. Né, que seja em 3 anos, mas ele tem condição. E além de ser benefício para o servidor, também é benefício para o cidadão, porque ele vai ter um servidor mais capacitado, né, para atender. Então, eu penso melhor através dos olhos, né? Uhum. Eu ouvi, mas na hora que o projeto estiver aqui, realmente a gente vai analisar. E uma questão até para quem está aqui assistindo e para quem está ouvindo através do Facebook da Câmara, esse tipo de projeto, nós, vereadores, não podemos fazer alterações. Podemos até fazer sugerir alguma emenda, alguma coisa, mas que venha do Executivo, porque nós não podemos gerar despesa. Então, talvez amanhã a gente comece a escutar na rua, né? Porque o meu salário vocês podiam sugerir que fosse tanto. Não é assim, né? Tem todo o estudo. O que o Executivo conseguiu hoje é o que está apresentando. Então, nós vamos analisar, com certeza, né? E se a gente puder conversar para talvez alterar alguma coisa, se tiver condições, é o que a gente pode fazer quanto Câmara de Vereadores, né? Então, quero agradecer. Por enquanto era isso.
Uma boa noite. Deixa eu só aproveitar o gancho, vereador Juscelino, para dizer que, na verdade, esse é o impacto imediato, porque essa despesa com folha vai sendo calibrada no custo do tempo. Por exemplo, o Poder Executivo, uma vez aprovada a reforma, pretende encaminhar o concurso público no primeiro semestre do ano ainda. Essas nomeações é que, de fato, vão definir, quer dizer, não é propriamente a reforma em si, são as nomeações. E aí, claro, o gestor responde, inclusive, se ele ultrapassar. Mas tem um aspecto que eu acabei esquecendo, que é muito importante, que é a situação do IPREVENTE, né? Que hoje os cálculos atuariais demonstram que em 20 anos deverá ter um déficit de 50 milhões. Isso porque tem pouca gente contribuindo, até porque tem bastante ACT. Então, o concurso público dá uma amenizada nisso, e só aqueles cargos comissionados que foram extintos e transformados em função gratificada já devem, nesses 20 anos, dar um refrigério de 3 milhões e 800 mil reais para o IPREVENTE. Então, é um aspecto que tinha passado. Obrigado. Vereador Fernando, pode manifestar. Primeiramente, boa noite a todos, em especial ao Dr. Miro, que se faz presente aqui. Agradecer a sua presença para explicar detalhes da reforma administrativa. E duas situações, doutor, que eu queria ver com o senhor. Referente ali à progressão. Essa progressão, ela atinge também o funcionário antigo? Não esse que vai fazer o concurso agora? Sim, no caso da progressão dos 8%, ou ele vai ficar com os 6%? Não, atinge a todos. Atinge a todos os servidores. Tanto o novo quanto o antigo pode ascender 8% a cada 3 anos. Mas isso não é uma questão obrigatória, né? Vai do servidor querer ou não. Aí o servidor fica com 3%, que é o automático. Até porque tem um princípio no direito administrativo que não há direito adquirido a regime jurídico. Né? Porque senão tu levaria 20, 30 anos para alterar uma administração. Existem direitos adquiridos, evidentemente, né? Questão de remuneração, etc. Mas a regime jurídico, não. Então, nós vamos migrar de um modelo em que, por assim dizer, sem fazer nada, o servidor ganha 6%, para um outro modelo em que ele, sem fazer nada, ganha 3%, mas participando do curso que vai lhe ser fornecido de graça, ele ganha 8%, né? Ganha mais 5% no caso. Outra situação que eu queria colocar aqui para o senhor, até acredito que todos os vereadores devem ter sido consultados aqui pelos funcionários, é sobre a questão do horário. A partir do momento que essa reforma de fato for aprovada, como que vai ficar a questão do horário da prefeitura? Essa questão, isso não vai ser uniformizado, porque não tem como ser uniformizado. A gente discutiu longamente sobre isso. O mais provável é que a prefeitura volte a trabalhar o dia inteiro, mas, por exemplo, a realidade do interior não permite que o cara venha almoçar e volte para trabalhar, mas vale ele trabalhar no interior 6 horas direto do que, né? Mesma coisa, por exemplo, órgãos de saúde que atendem 12 horas direto. Tu tens que trabalhar com 2 turnos de 6. A situação das atendentes de creche me parece que também é essa situação, né? Que até nesse aspecto é importante dizer que tem uma figura que é o agente social, que tem uma lei do município que cria, que é um profissional contratado para cuidar especialmente de pessoas com dificuldade, com deficiência. Então, isso é uma função, ele estava com uma função, uma figura jurídica até diferente. Nós criamos o cargo de monitor de educação especial, né, com uma melhora no salário ali de uns R$300, que é para que haja profissionais, porque foi feito um chamamento público, não apareceu ninguém, né, que haja profissionais para acompanhar. Inclusive, tanto o atendente de creche também foi transformado em monitor de centro de educação infantil, e esse agente social em monitor de educação especial, porque daí eles podem tanto acompanhar as crianças ali no ambiente escolar, quanto também pode acompanhar no transporte escolar, que é às vezes uma necessidade, enfim. A questão ali do auxílio alimentação, tu sabe dizer que cálculo que vai ser baseado nisso? Não? Nós fizemos algumas projeções hoje, e
acredito que, no mínimo, me corrija, prefeito, mas acredito que no mínimo R$250, né? Ele hoje é 175, no mínimo R$250, mas nós estamos fazendo algumas projeções até para um pouquinho mais, mas acredito, assim, para não criar falsas expectativas, o que já corresponde a um aumento aí na ordem superior, perto de 40%, né, do auxílio alimentação. E uma simplificação um pouco da norma, né, por exemplo, não fazer aquela previsão de que se tu acumular mais de 3 meses perde, não fica acumulativo, porque tendo que é um direito do servidor, mas continua via cartão magnético, porque a legislação federal assim determina que seja exclusivamente para fim de alimentação, sob pena de incidir em limite de folha. Essa é uma forma também que a gente tem de remunerar um pouco mais o servidor, sem impactar na folha, e evidentemente que com uma certa prudência para também não comprometer as outras obras do município, né? Só para finalizar, eu queria parabenizar, porque eu estava vendo que nessa reforma vai ser criado o cargo no gabinete jurídico, a procuradoria, porque, na minha opinião, é uma pasta que estava jogada na prefeitura, porque o que acontecia? Cada prefeito que entrava ficava ali no período, quando saía, um novo advogado tinha que entrar, tomar pé da situação, e a gente sabe que a prefeitura tem questões ali que precisam ser respondidas, como executivo fiscais, como processos que a prefeitura pode gerar multas e outras situações. Então eu queria parabenizar, porque era uma demanda antiga já. Veja, antes eu estava olhando para aquele memorial ali dos ex-presidentes e fiz uma conta por cima, tem 62, né? Ou seja, nós vamos passar todos os 62, vocês ainda estão aqui, os últimos, acho que 1 ou 2 estão aqui, mas os outros passaram. Nós vamos passar, é preciso que fique uma memória na administração pública. No setor jurídico, e eu já vivenciei isso, acaba sendo muito corriqueiro, até porque o jurídico, assim como o financeiro, precisa ser de absoluta confiança do prefeito, porque há uma implicação, de uma responsabilização direta do prefeito se ele não tomar cuidado nessas áreas. Costumeiramente, evidente que é alguém de confiança do prefeito, mas é importante que haja uma memória, né? Eu lembro quando eu assumi a Procuradoria-Geral em São João Batista, todos os cargos eram em comissão, e até na época a Carla Dadan, filha do seu Elias, ficou, para que pudesse, era em comissão e ficou, do Aderbal para o Daniel, para que eu pudesse ter uma memória, porque senão nem os prazos processuais consegue controlar. Então já tinha no quadro de cargos um cargo de procurador adjunto, que nós alteramos o nome, porque essa designação procurador adjunto, via de regra, é para comissionado, né? Então, procurador do município, com 2 vagas, né? Então, não serão chamados os 2 de uma vez só, mas pelo menos pode ser chamado um, para cuidar especialmente do contencioso, dos processos judiciais, do executivo fiscal, e para que tenha no órgão uma memória, né? O vereador Edo pode dar continuidade. Minha saudação, doutor Miro. Bem, o tão esperado, então, e almejado projeto da reforma está nesta casa, está adentrando hoje. Naturalmente, nós temos a obrigação de rever de forma minuciosa tudo aquilo que o senhor está explanando hoje, mas que, pela explanação, já deu para entender que vamos ter uma mudança significativa na estrutura, e que isso tem o objetivo, além de valorizar o funcionário, também tem o objetivo de trazer melhor serviço à sociedade. Isso é muito importante. Eu vou ser bem breve, porque depois, como eu disse, teremos tempo para analisar profundamente as propostas. Uma das preocupações de alguns funcionários, porque a gente no dia a dia encontra com eles, era de que talvez, na proposta da reforma administrativa, o projeto viesse a propor o fim do direito à licença-prêmio. Então, em nossa conversa, assim, eu propus, né, e pergunto, foi
contemplada aquela proposta de que então vamos assegurar o direito à licença-prêmio ao que estão até hoje no efetivo exercício da função pública, mas sim vamos resguardar o município de que esse direito no futuro será extinto aos futuros funcionários. Vai contemplar dessa forma, então, doutor Miro? Exato, é nesse sentido, né? Inclusive, também era um pedido do sindicato, a manutenção da licença-prêmio, que tem sido extinto em vários municípios, até em parte por uma pressão social, né? Porque é uma figura que não tem na iniciativa privada, mas que está sendo mantida para os servidores que estão no exercício de cargo efetivo, né? Mas que não serão contemplados os dos próximos concursos públicos, né? Exceto aquele que já é servidor público do município e que eventualmente ascender a um outro cargo. Então ele também permanece com esse direito. Até porque quando tu extingue uma licença-prêmio, às vezes o cara já está lá com 4 anos e 6 meses e contando com aquilo, e já estava também no arcabouço dos seus direitos, digamos, quando ele fez o concurso público. Então, existem casos e casos, nesse caso específico, eu acho que é importante que a transição ocorra de forma mais lenta e a sugestão, sim, foi acatada nesse sentido. Bacana, porque sim, nós como agentes públicos soubemos que na iniciativa privada não há isso que o povo chama de privilégio. Mas que bom que foi acatado, então assim asseguramos o direito àqueles que eu já tenho adquirido e aqueles que vierem a prestar concurso público e a serem contratados, eles já vêm com a informação então de que este direito já não existe, e isto é uma iniciativa que tem que ser louvável por conta que também traz uma economia significativa aos cofres públicos. Por causa da substituição. Pois nós soubemos que é essa luta constante em buscar o equilíbrio entre receita e despesa, e que quer queira, quer não queira, muitos dos que são contemplados com o direito à licença-prêmio, eles têm uma remuneração sem a prestação do serviço, e que muitas vezes o poder público é obrigado a contratar alguém a substituí-lo naquele período. Então, acho que é um passo importante, garantir o direito àqueles que eu já tenho adquirido, mas deixar bem claro que os futuros profissionais que pretendem fazer parte da vida pública já estão informados de que este direito foi extinto. Então, por esse momento, era isso, doutor Valdemiro. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Vereador Gabriel. Quero aqui cumprimentar o doutor Miro, né, ao prefeito, ao procurador, aos servidores aqui presentes. Né. Tão esperado projeto da reforma administrativa, de fato, chegou a essa casa. Válida essa apresentação aqui, mas com o projeto em mãos, né, nós vamos minuciosamente analisar e depois discutimos aqui na casa a aprovação do mesmo. Então, grato aí pela apresentação. Obrigado. Vereador Silvio. Boa noite, doutor Miro. Miro. Boa noite, doutor Miro. Boa noite aos que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Como falou o vereador Gabriel agora, a gente tem que ter conhecimento do projeto, né? Aqui está sendo feito um resumo, mas praticamente a gente tem que analisar o projeto, até porque, já começando por mim, tem muitas partes técnicas que a gente tem que consultar um jurídico, claro, consultar uma pessoa técnica para analisar. Se bem que muita mudança não vai fazer, né? Que já praticamente está decidido, mas acredito que foi decidido por melhor. A pergunta que eu quero fazer, doutor, carga horária, como vai ficar? Vai voltar às 8 horas normal, como antigamente, ou vai permanecer às 8 horas? Essa, na verdade, vai ser avaliado de secretaria para secretaria, né? Porque tem circunstâncias diferentes. O prédio da prefeitura deverá voltar a 8 horas, mas, por exemplo, obras, é improdutivo tu voltar a 8 horas, porque
só o trajeto entre almoço, vai e volta, é, na maioria dos casos, mais improdutivo do que trabalhar direto. Tem casos, por exemplo, de Secretaria de Saúde, que presta atendimento de 12 horas, então precisa trabalhar com 2 turnos de 6. Os atendentes de creche também, são 12 horas, então trabalham em 2 turnos de 6. Então, a tendência é que a prefeitura volte, mas os outros órgãos vai ser feita uma análise, em alguns casos provavelmente se experimentar para ver se deve se voltar ou não, mas isso não necessariamente o retorno é positivo, da mesma forma que não necessariamente 6 horas é positivo. Tem essa situação, volto a falar do servidor da obra, né, braçal, que às vezes no interior, mas vale ele trabalhar até às 6 horas, começar mais cedo, tocar e até para não parar nesse período de almoço entre idas e vindas, às vezes se perde mais tempo do que se trabalha, né? Então, volta a prefeitura, mas os outros será analisado secretaria por secretaria. Serviço por serviço, vamos dizer assim. Eu estou fazendo essas perguntas para a gente ter uma ideia agora, né? Depois, analisando o projeto, a gente pode vir com outras perguntas. Até seria importante, depois de cada um analisar o projeto, até a presença do doutor aqui de novo, para a gente tirar algumas dúvidas, né? A participação da elaboração desse projeto, como acho que foi o vereador Juscelino que colocou, foi chamado algumas pastas, alguns secretários, foi chamado poucos, é isso? Até pela questão de não ficar... Nós solicitamos uma manifestação do Sindicato dos Servidores, né? Qual seria as suas expectativas com a reforma, e nós fizemos reunião com os secretários das principais pastas, né? Saúde, Educação, Assistência Social, do SAMAI, né? No caso da saúde foi uma reunião inclusive e da educação foram reuniões inclusive mais amplas, assim, com mais profissionais, porque é uma área mais complexa. A secretária de saúde e a secretária de educação trouxeram mais pessoas da categoria para serem ouvidas, né? Não, até é interessante falar, porque durante a semana já fomos feitas algumas cobranças, acho que os demais vereadores, e teve participação, a gente sabe, porque o que passaram para mim condiz com o que o doutor hoje fez as colocações aqui. Até, inclusive, antes da sessão, tinha feito algumas colocações o pessoal do SAMAI e deu certo no que falava. Mas a gente não tem esse projeto em mão, é bom a população saber. Não sei se a gente consegue pegar hoje ou amanhã para a gente começar a analisar. Essas seriam as minhas perguntas no momento, né? Ele vai ser protocolado amanhã, né? Eu vou tomar até o cuidado de fazer uma cópia para cada um dos vereadores, porque o Juscelino falou e também me ocorre, eu tenho que olhar e de preferência rabiscar, né? Para que depois, e tinha falado, o senhor tinha ido ao banheiro, de que eu estou absolutamente à disposição, inclusive para as reuniões de comissão e coisa e tal, que é onde de fato a gente vai poder discutir o projeto. Tem essa situação de que é uma iniciativa do Poder Executivo, mas não necessariamente está fechado, tanto eu como assessoria, como até ontem estávamos conversando com o vereador Edo, com o Luiz Fernando e os outros vereadores também, e o próprio prefeito, de que está aberto a diálogo, porque é um ponto de partida, né? Não necessariamente é um ponto de chegada. É muito próximo daquilo que é possível. Agora, é muito provável, é certo que com a leitura de vocês surgirão ideias que aperfeiçoarão o projeto. Eu acredito que o resultado final não vai ser uma coisa totalmente diferente do que né? Até porque a própria proposta não é absurdamente diferente do que já tínhamos, né? Até porque é um progresso lento e gradativo, né? Quando eu falo dos presidentes que passaram e que a gente vai passar, eu aproveito para fazer as minhas homenagens a todos, ao Juscelino, que de algum modo contribuíram, porque nós, quando somos afogados pela necessidade do dia a dia, às vezes estamos cheios de boas ideias, mas não temos condição, não sai, né? Por exemplo, se tentou fazer o curso de capacitação, mas naquele momento não deu, quem sabe agora dê, né? Então
a atenção, se bem que o presidente é possível que faça perguntas também, e eu agradeço então depois. Não, o vereador Gabriel quer se manifestar. Só na minha fala eu acabei esquecendo, tinha feito algumas anotações aqui, só quanto à questão do cargo de diretor do hospital, né? Até dito pelo Miro, algo de complexidade, por se tratar de vidas, né? Saúde. A criação desse cargo aí, ela tem alguma exigência técnica de graduação para lidar com a... Não tem, porque veja, muito embora seja um cargo de complexidade, ele não é propriamente de complexidade técnica. Complexidade técnica é o diretor clínico de um hospital, é o responsável pela parte clínica. O diretor de um hospital, e eu te confesso que os melhores diretores que eu vi atuarem não são médicos, são padres, gestores. Por exemplo, é muito mais importante tu ter uma rede de contatos para te poder fazer o encaminhamento do teu paciente, às vezes, do que propriamente tu conseguir fazer um diagnóstico. Para o diagnóstico tem um médico, tá entendendo? Então, quando eu falo de complexidade, é porque eu entendo que, número 1, a responsabilidade é muito grande, número 2, tu precisa exatamente dessa rede, dessa dinâmica. O cargo era de supervisor hospitalar e foi transformado em diretor com... Isso, e aí foi apenas feito um ajuste de salário. Mas digamos assim que nós tivemos um caso, e eu posso citar nomes, não há nenhum constrangimento nisso, de uma atuação que lhe rendeu digamos assim, um capital político muito bom, do Max, que era farmacêutico, né? Não era médico, mas que se dedicou por 10 anos na administração do hospital. Então, por isso que eu volto a te dizer que é de complexidade, mas não é de complexidade técnica no sentido de médico, né? Eu vejo isso lá onde atuo, e até em Itapema. Tem pessoas que trabalham no gabinete que têm, às vezes, uma habilidade muito maior do que diretor de hospital e até o secretário de saúde, às vezes, para se relacionar e para resolver. Só quem trabalha no dia a dia sabe como é que é. O cara chega ali, onde é que eu arrumo uma vaga? Tu conheces alguém do Marieta? Não funciona dessa forma? Funciona assim, vou ser franco. Funciona desse modo. Conhece alguém do Marieta? Estou precisando de uma vaga infantil, liga para alguém do Joana do Gosmão. Então, por isso que eu te digo que é complexo e eu acho que merece essa readequação salarial. Obrigado, presidente. Obrigado, Mira. Muito bem. Tem algum vereador, Juscelino? Só uma dúvida, doutor. O projeto ele é retroativo a início do ano, janeiro, ou é a partir da aprovação? Ele é a partir da aprovação. A questão até foi bom, da revisão é que é retroativa. E o próprio projeto no Estatuto do Servidor, ela está antecipando já todos os anos a revisão, porque fica sempre aquele espaço entre janeiro e abril. Né? Aí tu aplica retroativamente, aplica aos professores, já é retroativo, ao servidor não é. Então estamos unificando, né, para o começo do ano. Então, todo ano, no começo do ano, vai ser feita a revisão de todos. Muito bem, então, doutor Miro, eu agradeço a tua presença nessa casa essa noite, então, as explicações prestadas. Eu não vou fazer pergunta, porque, então, a gente vai ficar no aguardo, então, do projeto, né? Tanto porque eu sou que nem outros vereadores mencionaram, eu preciso do papel para... senão eu tento visualizar em águas turvas e acabo me perdendo, né? Eu vou analisar com cautela e a gente vai tomar umas decisões aí nas comissões. Então, eu espero que o senhor, né, se possível, acompanhe a gente, se tiver alguma dúvida, né? Quero, então, também agradecer a paciência e a oportunidade, claro, e a atenção, e me coloco à disposição com o espírito mais aberto possível para dialogarmos sobre o que for necessário. Volto a dizer, tem as comissões e não só as comissões, a Câmara, de um modo geral, pode me chamar. Eu tenho, evidente, que alguns outros compromissos, mas me ajusto para estar aqui com vocês, tá bom?
Sim. Uma pergunta, esse projeto, ele tem algum prazo, já tem alguma ideia de quando botar isso em votação, presidente, prefeito? Sim, claro. Muito bem, então. Tá. Então, concluída a pauta da convocação e observada a forma regimental, eu dou por encerrada, então, essa sessão extraordinária e convoco os vereadores para terça-feira que vem, então, estarem presentes na primeira sessão legislativa desse ano. Boa noite a todos.